vocês, galerinha? Vamos falar aí um pouquinho dos nossos estudos de artes. Temos aí no primeiro momento as coordenadas. Nas coordenadas, vamos falar sobre o desenvolvimento da máquina fotográfica. Desde a sua criação, no ano de 1849, também vamos falar do desenvolvimento do negativo, tecnologia que permitiu a realização de cópias de uma mesma imagem. E também falar da criação das primeiras reproduções fotográficas a cores e do salto gigantesco que a produção fotográfica deu e a facilidade das máquinas fotográficas portáteis. Durante a evolução das máquinas, vamos perceber ainda dois processos de desenvolvimento da fotografia: a fotografia analógica e a fotografia digital. A analógica, proporcionada pelos negativos. Podemos hoje tirar fotos de qualquer lugar. Celular hoje, percebemos a evolução dessas máquinas. E por fim, você pode perguntar: quem diria que um dia poderíamos tirar fotos? Hoje uma coisa corriqueira. Mas esse processo foi tão longo de evolução. Para você, as mudanças na tecnologia do processo de fotografias alteram a relação de quem tira a foto e de quem é retratado na foto? Pense sobre isso. O tema andanças, reconstruindo a imagem. O fotógrafo Cássio Vasconcelos cria obras a partir da manipulação digital, ou seja, do recorte e montagem de várias imagens diferentes em uma só. Quando pensamos em manipulação de imagem, é possível que pensemos em manipulação digital. Mas, muito antes das imagens digitais, já havia interferências nos recortes, colagem e sobreposição. Até as películas de filme, às vezes, eram alteradas com procedimentos de recorte na montagem. Será que conseguimos recriar imagens e significados a partir do que já existe? Para este exercício, você vai reunir várias imagens recortadas. Pode ser imagens de revista ou jornais, de impressos que seriam descartados ou vindas da internet. Pode ser de todo tipo de pessoas, objetos, paisagens, imagens, publicidades, folhetos, etc. Você pode construir com o maior número de imagens que tiver em casa e que possa ser descartadas. Vamos à proposta da colagem. Primeiro, organize um acervo variado de imagens. É importante que todas fiquem em cima de uma mesa ou no chão, por exemplo, para que possa vê-las e escolher. Segundo ponto, olhe com calma e observe as imagens disponíveis. Escolha alguma de base para a transformação. A partir dela, encontre outras que possam substituir partes criando e criar campos e ideias, ou transformar completamente a imagem inicial. Terceiro ponto, mãos à obra, escolha, recorte, meça, planeje e organize. É importante que você equilibre as proporções, ou seja, o tamanho dos elementos, para prosseguir o sentido que iniciou. Quando tudo estiver pronto, comece a colagem. Depois pense em um título para sua composição visual. O quinto ponto é o final do nosso trabalho. Cole no caderno ou guarde para apresentar ao professor. Continuando a nossa aula, nós vamos falar agora de algo que construir junto com o diferente. Como vimos anteriormente, falar em diversidade é estar atento às diferenças e perceber como as particularidades combinadas formam um conjunto rico. É proveitoso olhar para o que é específico de cada um, valorizar as origens e as singularidades, mas também a riqueza que a combinação de diferentes pode nos trazer. Combinação de diferenças pode nos trazer. Como a linguagem artística, isso também acontece. Desenhos, pinturas, gravuras, todas têm suas características e processos específicos, mas podemos combiná-las em conjunto. Algumas vezes, a
partir da experimentação dessas combinações, acaba por surgir uma linguagem específica, a cenografia. Por exemplo, vem da combinação entre a arquitetura e as artes visuais e dialoga diretamente com o teatro, até mesmo ao cinema pode ser visto como uma combinação de teatro, literatura, música, fotografia. Um exemplo interessante desse território intermediário entre as linguagens artísticas é uma série produzida pelo artista paulistano Nuno Ramos. Nesses trabalhos, o artista monta sua tela usando enormes pedaços de materiais industriais, como folhas de metal retorcidos, tecidos, espelhos, espuma, couro, borrachas de pneus e etc. Montando um conjunto que tem muitos elementos da pintura, como as cores e o volume. Por exemplo, mas que apresenta como trabalho enormes que parecem sair da parede em busca de espaço. Seria um trabalho bidimensional ou tridimensional? Esses trabalhos misturam procedimentos e conceitos de linguagens diferentes dentro da arte, como a pintura e a escultura. A multiplicidade do uso das linguagens é uma característica marcante na trajetória do artista Nuno Ramos. Quando buscamos saber mais sobre ele, encontramos diferentes denominações: pintor, escritor, desenhista, cenógrafo, gravador, escritor, videomaker, são algumas delas. As investigações daquilo que está entre duas ou mais linguagens, ou os caminhos que surgem dessas combinações, são um interesse recorrente desse artista. Dando continuidade, há duas artistas brasileiras que são boas ou bons exemplos de criação na linguagem de colagem e ensemblagem. São elas, Teresa D'Amico e Carolina Whittaker. Teresa D'Amico é uma das pioneiras no uso da colagem como arte em nosso país, geralmente com temas fantásticos e líricos. A artista era fascinada pela cultura popular e insere várias linguagens baseadas em narrativas de inspiração indígena, africana e caipira em suas obras. Seus materiais são simples e encontrados com facilidade, como pedras, conchas, tecidos, semente. A exemplo do trabalho de paisagem Encantada, em que ela mistura pintura, desenho e colagem, formando um universo visual rico, cheio de elementos e ao mesmo tempo delicado. No seu trabalho em Iemanjá, Rainha do Mar, a artista explora o corte de papéis para criar movimentos e texturas delicados. A diversidade na escolha dos papéis faz toda a diferença no resultado. D'Amico usa folhas de papel alumínio, o mesmo que encontramos na cozinha, cuidadosamente recortados, que dão um brilho especial ao trabalho e aumentam a sensação de elementos fantasiosos ou mágicos. Quais sensações causam em você os materiais usados por essa artista? Já a artista Carolina Whittaker, por sua vez, nesta série de joias objetos, também mistura materiais e compartilha o universo de sonhos e fantasia. Ela organiza objetos com maior volume, recriando peças tridimensionais, dispostas em pequenas caixas de madeira. A artista multiplica. Ela trabalha em várias áreas. Já foi atriz, cantora, escritora e hoje desenvolve seus projetos de modo bastante livre. Nas peças a seguir, ela seleciona elementos naturais e os misturou com objetos pessoais,
que ganha ou recolhe, criando agrupamentos que se destacam pela força e a delicadeza. Beleza, galerinha? Esta aí é a primeira parte da nossa aula. Depois nós vamos dar continuidade na segunda parte da aula, aí falando sobre esses elementos dos artistas. Certinho?